Presta atenção nesses comentários do Marcília. E em seguida eu coloco a cereja do bolo. Presta atenção. E o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa dos colegas diante do escândalo do Banco Master, dizendo que o Moraes é uma fortaleza moral, que tem absoluta confiança nas investigações do Toffoli e que as instituições estão... O que eu falei pra vocês? Que se a porrada continuar sendo em Moraes, pro Toffoli pegar mais ministros, isso vai desestabilizar o STF como um todo. Sempre que o STF balança, vem o Gilmar Mendes para tentar passar algum tipo de segurança, já que ele é o juiz mais longínquo, ou seja, mais velho. Funcionando estão. O duro é que funcionam de um jeito que não é o mais republicano, não é mesmo? E agora, essa defesa do Gilmar, como decano, sobretudo do STF, é compreensível. É uma defesa corporativista, uma defesa de quem sabe que o Moraes exposto é o STF exposto. Até porque todos sabem que o Master não é o único cliente do escritório da esposa do ministro Moraes e nem o escritório da esposa do ministro Moraes é o único escritório de familiares de ministros das Supremas Cortes em Brasília. Então, por enquanto, ninguém solta... Vocês conseguiram entender o que está acontecendo? E agora eu vou te entregar a cereja do bolo, que é basicamente a Globo fazendo uma sugestão muito pesada, muito pesada. Já mostrei essa sugestão em outro vídeo, só que agora vem diretamente da Globo. Presta atenção. Se houver alguma razão para isso, é alguma razão bem estranha, bem esdrúxula, porque essa é mais uma decisão esdrúxula do ministro Dias Toffoli nesse processo, além de todas as outras que a gente já viu, de avocar para si o processo, depois um sigilo máximo sobre esse caso. Ele também determinou que qualquer nova investigação conexa só pode ser criada com autorização dele, está controlando essa investigação com mão de ferro. Sabemos que ele já teve esse episódio do jatinho que ele voou junto com o advogado de um investigado. Então, já a partir daí, você já nunca sabe exatamente qual é a agenda que existe aí. Mas existe uma agenda que a Raquel deixou bem claro na fala dela e que é muito preocupante, que é esclarecer pontos levantados sobre a atuação do Banco Central. Pontos levantados sobre a atuação do Banco Central foram levantados pela defesa dos investigados, que, como você mencionou, não foram ouvidos. Então a cariação em geral serve para você confrontar versões. Como disse a PGR, não tem versão nenhuma, vai confrontar o quê, se a gente ainda não sabe o que cada um tem a dizer? A gente sabe que a defesa levantou pontos contra a atuação do Banco Central, porque o Banco Central decretou a liquidação do Master, a partir da descoberta de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais, que é a fraude financeira a maior fraude financeira já documentada no Brasil. Então, é uma atuação técnica de um órgão técnico, né? O que está aparecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então, ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então, isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Está parecendo que a preocupação do ministro não é com a fraude financeira, e sim com o Daniel Vorcaro. Vocês conseguiram entender, vocês conseguiram escutar essa palavra? Tentativa de intimidação. Isso é pesado. E isso desestabiliza a corte como um todo. E isso coloca o Toffoli na esteira do impeachment. A mídia, o sistema está tentando traçar uma linha de forma saudável. Os ministros não estão conseguindo se aproximar da Constituição novamente. E eles estão indo para as vias de fato. Porque ele colocar para começar a repercutir na mídia que isso é uma tentativa de intimidação é muito pesado. Eu acho que é pesado o suficiente para o Toffoli dar um passo para trás. Ele deve desmarcar essa cariação. Pode anotar o que eu estou falando. Não estou falando que vai acontecer com certeza, mas é muito provável. Se continuar esse nível de pancada, essa cariação
é desmarcada. E se ele continuar é porque ele comprou a estratégia do Alexandre de Moraes de dobrar a aposta e ir para jugular. Ele indo para jugular, vai acontecer a cariação e vai amplificar a enésima potência, esse ecoar da intimidação, do STF está sendo uma ferramenta para defender um banqueiro que desviou mais de 12 bilhões. É muito mais que isso. A gente está falando de fraude que vai custar à nação brasileira mais de 50 bilhões. Se não chegar aos 100 bilhões, tá? Se não chegar aos 100 bilhões. Isso é um feito histórico, um feito criminoso histórico no país. É isso que a gente está assistindo. E obviamente que deve ter muita gente suja, porque ele utilizou aquela tática de Israel que eu expliquei no outro vídeo. Dito isso, reforço para você, caso você ainda não esteja na minha comunidade do WhatsApp, entra na comunidade, lá eu compartilho todos os vídeos e também compartilho notícias com comentários peculiares, que aqui eu não posso comentar, perfeito? O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se você quer economizar, também entra no grupo Caçador de Promoção para você sempre encontrar os melhores descontos. Dito isso, um abraço e até o próximo vídeo.